você. Aí ela falou, não dá. Na lata, não dá. Você é maluco. Você é maluco. Eu falei assim, não dá por quê? Ela fez, porque não dá, porque não dá. Aí eu falei, tá bom. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao seu podcast A Arte de Vencer. Hoje com uma história extremamente inspiradora que vocês vão conhecer já já. E hoje eu tenho dois convidados super especiais aqui, o Ricardo Angelim e a Andréa Martins, que tem uma história que eu acho que traduz muito bem o objetivo desse podcast, que é contar as histórias de sucesso, quanto vencer é uma arte, né? É Sim. difícil, mas é uma arte. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Obrigado. obrigada. Prazer estar aqui. Bom, eu queria, antes de mais nada, entender, porque eu sou muito fã de casal que empreende junto. Afinal de contas, eu também tenho uma empresa junto com a minha esposa e eu acho fantástico empreender em família. Então, Sim, eu queria que vocês contassem um pouquinho a história de vocês. Empreender junto em família tem os dois lados, né? Tem uma parte boa, que é onde só de olhar, às vezes, a gente se conecta, sabe dar direcionamento, criar estratégia. E essa parte de a gente saber entender um outro que o outro passa, um que o outro sente, é muito bacana, porque às vezes você não pode falar de uma forma mais firme com o colaborador, não pode cobrar um pouco mais, porque é um colaborador. E entre nós é um acelerando o outro, um jogando o outro para cima, sim. é um puxando o outro, bora, 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 que não pode parar. Então isso eu acho que é o lado bom de empreender em família, que a gente cresce junto. É difícil às vezes separar, né? Quando se vê, em casa também tá falando sobre trabalho, né? Sim. A gente separa quando tá dormindo. Pelo menos isso, não sonho é o mesmo sonho, né? É verdade. É, mas é muito bom, muito bom. Muito bom ter o Ricardo do lado, super empreendedor e me leva pra cima. Quando eu penso alguma coisa, eu vou fraquejar e falar, não, vambora que tem um propósito. E hoje vocês têm uma empresa que é a Dom, né? Sim. Dom Shampoos. Eu queria que vocês contassem essa história, porque eu achei fantástica quando eu li a respeito de como tudo começou. Depois a gente vai voltar um pouquinho mais atrás para ver como foi essa jornada até lá. Mas eu acho que é um case muito bacana, porque é a comprovação de que quando a gente quer alguma coisa ou quando a gente acredita muito em alguma coisa, é só correr atrás, se dedicar que a gente chega lá. Hoje a Dom é uma loja de tratamento e escovação, onde nós temos serviços de extrema qualidade, produto de altíssima qualidade, nanotecnológico, com um valor agregado baixo e um serviço de excelente qualidade, onde a cliente vai até lá, mulher, lógico que muito mais mulher, mas homem também, fazer um tratamento de alinhamento orgânico e escovação. Esse alinhamento orgânico tem durabilidade de até 30 dias no fio, então a pessoa vai uma única vez no mês, faz o tratamento e depois só volta após 30 dias. Já faz o O pacote mensal. pacote, então fica um cabelo alinhado, fica um cabelo fácil dela cuidar no dia a dia. Nós entregamos para as mulheres praticidade e uma autoestima lá em cima, porque o cabelo bonito, Sem a dúvida. pessoa vai trabalhar feliz, vai passear feliz e gastando pouco tempo. E temos também lá um pacote que chama Dom Club, que a pessoa pode todos os dias lavar o cabelo dentro da nossa unidade. Recebe uma massagem, toma um café expresso, um atendimento de qualidade. Então a pessoa fica ali 30 minutos no momento dela e não precisa ter o trabalho de lavar o cabelo em casa, também com valor super baixo e os produtos de muita qualidade, Então já podem entendeu? abrir um aqui Nossa, no já vim, Parque da Cidade, que eu já adorei a ideia. Eu vou vir aqui. na realidade eu vim pensando isso, falei, nossa, olha, aqui é um super ponto para a gente ter uma unidade, Já vai ter entendeu? um cliente. Isso mesmo.
A mulherada, a Dom nasceu justamente para trazer algo diferente no mercado. Então a ideia foi criar um mercado de oceano azul dentro do mercado capilar, onde a estratégia é trazer produtos e serviços de alto desempenho com valor justo. Entendeu? E quebrar o paradigma daquele salão que é um salão fofoca. Entendeu? Então, o nosso público é um público de mulheres que são mães, são empresárias, que têm problemas com o tempo, que fazem gestão de tempo e que elas precisam de algo rápido. Então, o caminho foi fazer algo que a gente criasse uma experiência do cliente. Hoje se fala muito de experiência do cliente, mas em 2018 eu já elaborava tudo isso. Então, eu criei pontos de conexão de experiência do cliente lá dentro. Então, toalha descartável, que ninguém nunca tinha usado na época. Então, lavatório em formato de chess, onde a mulher deita e fica. Então, pequenos detalhes, o espelho em formato de camarim, para ela se sentir uma popstar. Então, tudo para trazer sensações que elevem o bem-estar dela lá dentro e tragam um ambiente diferente do que ela está esperando. E essa ideia surgiu em Dubai? Sim. A Andrea, ela na época, em 2015, ela estava grávida da nossa filha, da Luna, e nós fomos fazer um enxoval, e ela tinha um salão de cabeleireiro muito grande, espaço de quase 50 colaboradores, e eu fazia a parte administrativa e eu perguntava para os compradores lá que chegavam, né, os vendedores, na verdade, por que não tem um produto funcional que faz tipo 3 em 1, 5 em 1, algo nesse sentido? Mundo prático do homem, né? E eu não entendia que tem o produto A, B, C, D e E. E lá em Dubai eu falei assim, lá eu vou encontrar um produto assim. E no Dubai Mall, numa loja gigantesca de produtos para mulheres, eu perguntei se tinha alguma coisa nesse sentido. A mulher falou, não existe, aqui não existe. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, se nem no país mais comercial do mundo hoje tem um produto desse, que ali era o polo do mundo na época, o hub, eu falei assim, não vai ter em nenhum lugar. E aí eu voltei com essa ideia de um produto que fizesse 7 funcionalidades em um. E na época nós tínhamos uma escola de natação, eu estava no balcão, a mulher chega para se cadastrar para nadar, eu falo, o que você quer fazer? Por que você quer nadar, né? Ela fala assim, estou estressada, que eu tenho uma fábrica de cosméticos. Aí vem aquela luzinha aqui assim, né? Plim! Tem uma pessoa certa para desenvolver. Aí eu falo assim, achei você. Aí ela falou, não dá. Na lata, não dá. Você é maluco. Você é maluco. Eu falei assim, não dá por quê? Ela fez, porque não dá, porque não dá. Aí eu falei, tá bom. E nosso espaço ficava aberto das 7 da manhã às 10 da noite. O que eu fiz? 10 da noite eu ia para a internet e eu comecei a estudar o que era cabelo, o que era ativos capilares, ativos químicos, quais eram as dores do cabelo, qual era a estrutura, eu fui estudar tudo. Passou 1 mês e meio, eu volto. Ela saindo na natação, eu volto com uma folha de sulfite. Ó, esse é o produto que eu quero. Olha que produto. Aí ela olhou, aí eu falei, o produto que eu falei que eu queria fazer. Ela falou assim, ó, tá tudo errado. Todos os aminoácidos que você colocou, eles se neutralizam. E o produto vai perder eficácia, não dá certo. Eu falei, como eu tenho que fazer? Lá você precisa procurar blends de aminoácidos prontos no mercado. Falei, obrigado. Mais 1 mês, 1 mês e meio. Lá vai eu, internet, autodidata. Volto depois de 1 mês e meio e falo assim, ó, tá aqui, ó. Eu quero esse produto da Coreia do Sul, esse blend da Alemanha, esse blend da Holanda e esse produto dos Estados Unidos. Ela fez. Quem foi o químico que fez isso? Eu falei, não tem químico. Fui eu. E ela fez, olha, tem algumas inconsistências aqui. Eu vou passar para minha química, a gente reformula alguma coisa, essas bases, mas aqui dá para ter um caminho. Mas ela já foi bem clara, ela falou assim, eu produzo um modelo teste para você, mas eu não faço, eu não aplico. Não testa. Eu não testo. Mas aí você tinha quem testasse. Aí eu... E nessa Não trajetória... testou em você, não. Todo mundo pergunta Todo isso. mundo. Aquela piadinha pronta. Não, mas eu já tô acostumado, cara. Esse bullying eu vou carregar pro resto da vida. A não ser que eu coloque uma peruca, né? Então... Mas...
foi aí que começou a trajetória. Após 1 ano e 3 meses de muito teste, nós lançamos o produto. Aí eu falei, cara, agora vai ser a parte fácil, o produto de alto desempenho, que trata 7 funcionalidades do cabelo, vou estourar de ficar rico. Entrei em 5 perfumarias tops do Brasil, de São Paulo, as maiores. Quem disse que o produto vendia? Ninguém tinha prova de que dava certo. É. Eu não tinha uma garota propaganda. Até porque é um mercado muito movido à publicidade. Sim. Aí você falou tudo. Sim. Como eu brigo com grandes players que têm grandes globais? Eu não era ninguém. E aí foi onde começou a... Eu achava que a parte mais difícil era desenvolver marca, patente, caixa. Ele desenvolveu tudo. Foi uma época que a gente estava sem grana. Também tem esse perfil, esse DNA empreendedor. A minha família sempre, nós somos em 5 irmãos, meu pai, minha mãe e minha avó em casa. Todos, eu sou a 4ª filha. Eu tenho irmão mais velho, 14 anos, 13 anos e 8 anos. Todos extremamente estudiosos. Um fez 2 faculdades na USP. E meu pai sempre, Andréa, você tem que seguir o caminho deles. Mas era chamado na escola toda hora. Eu era bem bagunceira, bem bagunceira. Turma do fundão. Nossa, bagunceiríssima. Eu não gostava de estudar de jeito nenhum. E ele sempre pegando no meu pé. Você precisa ter juízo, tem que estudar. Olha seus irmãos, as professoras sempre chamando ele. Um dia, ele chegou em casa, tinha uma placa no portão. Ele tinha um bom emprego, minha mãe não trabalhava, minha mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Tinha uma pessoa que trabalhava em casa. E eu sempre ajudei muito o meu pai em tudo. Meu pai era muito trabalhador. Meu pai é muito trabalhador até hoje. E ajudando ele em tudo. Um dia ele chegou, tinha uma placa na porta de casa, vende-se gelinho. Ele falou, Andréa, que placa é aquela? Eu falei, pai, eu comprei um saquinho, fiz um gelinho e vou vender. Aí comecei a vender gelinho, vender pipa, e era coisa minha. E sempre cortando, os cabelos das minhas bonecas eram tudo cortadinho, bem cortadinho. E sempre naquilo de empreender desde muito nova. E passei um período da minha vida sem trabalhar com cabelo. Nunca tinha pensado em fazer eventos, né? Mas nunca parada. Desde os 12 anos trabalhando, entendeu? Eu trabalho até hoje arduamente, assim, sabe? E eu gosto muito da operação, né, Ricardo? Eu preciso sair da O operação. dia a dia ali, Vira e né? mexe, ele faz assim, ó, precisa estar no escritório, tudo bem, tem várias partes da empresa. Mas quando eu escuto alguém falar assim, Andréia, cadê você? Andréia, tá aí? Eu saio do escritório, eu vou lá fora. Eu gosto desse contato com pessoas, entendeu? Mas isso também é fundamental para a continuidade, né, do sucesso, para as melhorias, né? Porque Sim, se a gente perde esse contato com os nossos clientes, com os nossos consumidores, eu acho que essa vida prática é muito é importante. verdade. Aí comecei a fazer curso, fiz até o 3º colegial. Meu pai querendo que eu fizesse faculdade, falou, não vou fazer faculdade. Aí eu trabalhava com eventos, comecei a fazer um monte de curso. Eu tenho uma irmã mais velha, 13 anos mais velha do que eu. Ela trabalhava na Varig, perdeu o emprego. Ela fez assim, Andréa, vem cá. Fazer alguma Você coisa. tem condições de montar uma estrutura de um salão. Vamos para um curso? Eu falei, você tá louca. Imagina, tinha uma vida tão boa, academia, passeava, trabalhava com eventos, nós ganhava super bem. Ela falou assim, não, está na hora, vamos. Falei, vamos. Peguei meu carro, nos matriculamos no curso, mas olha que bom. Aí depois eu me separei do primeiro marido e tinha uma profissão, que era o que eu amo, que era fazer cabelo. Aí comecei a namorar com o Ricardo, logo depois que eu me separei. Se eu não tivesse uma profissão, o que que eu ia fazer? Entendeu? Sim. Então foi a melhor coisa da vida. Você sabe, eu tinha muita vergonha de falar que eu sou cabeleireira, né, Ricardo? Sim. Mas a Luna, que é a nossa filhinha de 7 anos, ela tinha um orgulho de ter a mãe cabeleireira. Nossa! Aí você perguntava assim, Luna,
você tem que estudar. Aí ela falava assim, até pra avó dela, vamos fazer sua lição. A minha sogra. Ela falava, eu vou fazer lição, vovó, mas eu não gosto de estudar. O que eu gosto, o que que você vai ser então quando você crescer? Você igual a minha mãe. Eu vou ser cabeleireira, eu vou ser empresária, eu vou ter loja da Dom, não era assim? Aí eu achava, eu falei, nossa. E a Luna foi morar no céu, tem 1 ano e 2 meses, ela pegou um vírus muito raro e atacou a meninge. 6 dias ela foi embora. E naqueles 6 dias ali, eu e ela no hospital, que eu tive que virar a corajosa, tudo que eu pensei em ser na vida, tive que estudar, tive que olhar, tinha que ler tudo que ela tinha, o que ela não tinha. O Ricardo falava assim pra mim, você quer que eu vá pra aí, que eu vá pra aí ficar com ela? Eu falava, não, tinha que fazer exames e mais exames. Falei, não. Ali eu falei, olha o orgulho que a minha filha tem de eu ser cabeleireira. Aí o quadro dela foi piorando, piorando. E eu falei, antes eu falava assim, o que que você é? Tudo bem, sou empresária, óbvio. Mas a minha formação é cabeleireira. E sem vergonha nenhuma, com muito orgulho. Com certeza. E ainda bem, olha, eu e o Ricardo estamos juntos. Já pensou se não tivesse alguém para fazer toda a, como que fala? Passar o produto no cabelo das clientes, ver o que que dava certo, o que que tinha que melhorar, o que que podia acrescentar, não é verdade? Entendeu? Nada é Então por não acaso, né? existe acaso, né? Eu brinco que são Jesuicidências, não é É. verdade? E estamos aí, ó. E adoro empreender, adoro pessoas, amo o que eu faço. E o perfil de vocês se complementam muito bem. Sim, sim. Ela é uma pessoa pouco falante. Eu Ela fala, converso. ela fala que a profissão dela é cabeleireira. Não, ela já tinha uma profissão. Ela era vendedora antes. É, É uma ótima vendedora. sim, Mas é engraçado como tudo começa ali na infância. A infância determina muitas coisas na vida da gente. Então eu falo para todo mundo assim, que todo mundo se espanta, eu falo assim, desde os 7 anos eu sabia exatamente a minha trajetória profissional de como ia ser. Eu sabia no que eu ia me formar, mesmo numa família de engenheiros, né? Eu falei, eu quero fazer administração, né? Vou trabalhar em multinacional, vou ser diretor de uma multinacional, depois eu vou empreender, né? Eu sabia muito claro com 7 anos de idade. Caramba. Então, são sinais, às vezes, que a gente tem, que eu falo que com os meus filhos eu procuro ficar atento a esses sinais, né? Porque é fundamental a gente dar asa para voar, né? E aí vem o sucesso. Quando a gente realmente acredita e as pessoas, a família incentiva, apoia, né? A chance de dar certo, ela é muito grande. Engraçado, né? Você fala isso. Às vezes eu ia pra fábrica da minha mãe e dos meus tios, porque ia num médico, ia fazer alguma coisa, eu acabava ficando lá à tarde. Aí tinha um trabalho que era bem chato, que tinha que pegar umas bolinhas de inox no chão, pequenininhas, pegava com ímã. E aí meu tio falava, se você pegar todas as bolinhas do chão, eu te dou hoje, vai, R$ 10, R$ 20. Então, é algo que é engraçado que assim, eu lembro disso como um estímulo. Sim. Tipo, faz que você ganha. Produz que vai ter resultado. E é engraçado que eu chegava na fábrica e falava, tio, posso pegar as bolinhas hoje? E aí ele falava, pode. Então, eu sempre fui, desde essa Mas época, você acha que era mais estimulado pelo desafio ou pela recompensa? eu pelo desafio. Com certeza. Eu acho que minha vida sempre foi feita de desafios, né? Então, assim, O empreendedor é movido mais ao desafio do que à sim, recompensa. sim. mas o serviço veio porque, a parte de serviço veio porque eu precisava provar que o meu produto era bom e as pessoas não acreditavam. Hum. Então Tem eu falei uma, assim, então senta, vem aqui, faz que aí eu te provo. Tanto que nossa headline é eu acredito. Porque depois que as pessoas faziam o produto, eu falei assim, agora eu acredito. Aí eu falei assim, vai ficar. E o modelo de quiosque foi para facilitar essa captação de pessoas circulando ou não? Foi porque o que acontece? Loja tem a barreira da linha Sim, da entrada. exato. O quiosque não, a pessoa vem, eu pego ela pelo pescoço, Ah, amarro ela na cadeira, aplico o produto e aí não Além tem de um como custo fugir. operacional mais muito baixo, né? mais baixo, Entendeu? sim. Então, o contato com o cliente ali era próximo, então foi estratégico fazer isso.
obviamente não era você que convencia as pessoas. Posso falar? E o pior é que eu fico lá, eu vendo. Ele ainda vende. É isso que é muito A engraçado. pessoa, é que assim, é tanta propriedade sobre o assunto que a pessoa fala assim, eu não vou olhar pro teu cabelo, mas eu vou olhar pelo E vende que mesmo. você tá falando. Que a prova social é zero. Entendeu? A prova social é zero. E aí na pandemia o shopping virou e falou assim, cara, eu não quero mais seu quiosque dentro do shopping. Porque era muito cheio. Eu acho que Era muito Aí cheio. aglomeração. ficava aglomerado do lado. As Atrapalhava a pessoas queriam operação do sentar, shopping. atrapalhava a operação do shopping. Era cheio mesmo. E ficou um bom tempo fechado. Sim. Sim. E aí no meio da pandemia ele falou assim, eu não quero mais. No segundo mês da pandemia ele falou assim, eu não quero mais vocês aqui. Vocês vão ter que ir para uma loja. Aí é o que eu falo, você olha com bons olhos ou com maus olhos o que está acontecendo na sua vida. Tendência natural é vou aumentar meus custos para uma situação que eu não sei o que vai acontecer. Com um shopping fechado, como eu reformo uma loja fechada, sem faturamento, eu falei, cara, bora. Me mostra a loja. Ele mostrou a loja 80% pronta. Aí eu falei, bora. E aí, em dezembro, nós montamos a operação em loja. Aí foi Aqui em São crescendo. Paulo Aqui em mesmo? São Paulo, Sim. no Shopping West Plaza. No mesmo shopping, né? A gente saiu do quiosque e fomos para uma loja pequena. Aí Ribeirão Preto já virou 2 lojas, em 2 grandes shoppings lá, Aí já no modelo de franquia? modelo de franquia. Sim. Tá. E aí veio o Araxá, que também era uma mulher que estava se desligando da parte jurídica, ela era advogada, e veio para empreender, e aí montamos o Araxá, nisso veio Araraquara, e depois Sertãozinho, Vila Leopoldina, São Paulo, Vila Olímpia, São Paulo. E aí chegou onde estamos, agora a gente começa a franca empreender. Agora vai ser. Agora é o céu. Agora Quantas abrimos franquias já tem? expansão. Agora estamos com 8 unidades, mais a unidade própria, somos 9. E agora a meta para o ano que vem é de 30 a 50 unidades. Então a gente começa a operação agora, a gente subiu a campanha para o Centro-Oeste. Então tem um planejamento para 35 unidades no Centro-Oeste. Nos próximos 6 meses. Porque a gente tem uma parceria com o Banco do Brasil. E lá a gente tem um crédito liberado lá para as pessoas montarem sem garantia. Então, é a análise técnica nossa. Então, vai acontecer tudo agora no primeiro semestre. Fora que a gente for abrir em São Paulo, que tem mais umas 10 unidades para abrir na cidade de São Paulo. E a comercialização vai ficar restrita a essas franquias? Ou também o produto é facilmente encontrado em outros locais? A gente só fez, a pessoa acha o produto no site e nosso no e-commerce. Tá. Mas a gente resolveu não distribuir esse produto em outros lugares, deixar ele omnichannel para fortalecer a marca, para fortalecer a franquia, para fazer o franqueado acreditar que nós acreditamos nele, nós vamos dar condições para ele ganhar dinheiro e vender e performar. Então, o crescimento é muito nas indicações ali da experiência, a pessoa Sim. gostar e fazendo as indicações. Eu criei um negócio chamado Roda do Cliente, onde eu faço a captação dos clientes por 8 pontos diferentes de conexão. Então, isso é hoje que alavanca a nossa operação, porque você consegue assertivamente saber de onde vem, quanto custa seu CAC aqui, quanto custa seu CAC ali. Então, essa parte de estratégia de marketing está bem consolidada. Porque eu também trouxe grandes players do mercado para validar minha operação. E o marketing digital facilita esse Muito. processo. O marketing digital hoje, 50% hoje da nosso público é captação por marketing digital. Sim. Exato. Entendeu? Então, e a IA vindo aí agora, a gente está fazendo bastante coisa com IA. Você trabalhar no marketing digital sem tecnologia, você não consegue ter resultado. Não consegue. É a força do braço muito forte, né? Então, ele traz para muita análise, né? Que nem eu pego a análise de dados, de onde veio os clientes, por onde veio, eu jogo tudo na IA, ele fala, olha, vem daqui. Eu falo que para você potencializar o marketing digital, você precisa ter também automação, tecnologia, inteligência artificial. Se você tem esses requisitos, você consegue escalonar bem, né? Porque é uma coisa que dá trabalho. O conceito é simples, mas o processo é trabalhoso. Eu estava numa consultoria agora essa semana passada, que eu presto na consultoria, né? Eu faço mentoria com as pessoas e numa dessas mentorias uma pessoa abriu
ele está trocando 200 colaboradores de telemarketing para uma IA. São as mudanças que vão acontecendo em função da tecnologia. As profissões vão se transformando. Não sei. Mas eu acho que ainda existe uma importância muito grande do fator humano, que eu acho que o telemarketing tende a mudar, que são os SDR, né? Que são as pessoas que Sim. vão fazer o processo de qualificação do lead. Ele é, Muda um pouquinho o escopo, mas consegue ainda manter, né, os empregos das pessoas. A gente tratou muito aqui no podcast sobre esse tema, cara, que sempre existe essa preocupação, né? Até que ponto a tecnologia vai substituir sim. as pessoas, né? Eu acho que o próprio segmento de vocês é muito difícil O substituir. nosso atendimento é humano. Exato. A pessoa chama no Instagram e tem sempre uma pessoa humana para responder. Mas É totalmente diferente, Exato. né? E as pessoas gostam. eu, Eu não acredito, é uma pessoa que está me respondendo? Sim. na verdade, eu acredito muito assim, a máquina vai fazer tudo que ela pode fazer, menos ser a gente, menos ser a gente. Então, o fator humano não, Nem substituir. entendeu? Então, o toque, o olhar, o carinho, entendeu? Porque lá, o cuidado que a gente tem com as clientes é o nosso diferencial. Então, é um trabalho exaustivo de treinamento, de entender que aquele momento que a cliente está ali, ela não é mãe, ela não é mulher, ela não é filha, ela não é empresária, ela não é colaboradora. É ela mulher. E ali é o cuidado que a gente tem de entregar um expresso bem tirado, uma água, um vinho, cuidar dela. E quando ela se olha no espelho, e ela vê ela transformada, com aquele cabelão lindo, ela com ela mesma, aí não tem preço. É um momento mágico. Sim. É um momento mágico. É o que você falou, é um momento mágico e ele dura, de cada cliente, ele dura menos de um segundo. Que é o momento que ela para na frente do espelho, ela arruma o cabelo dela, ela dá um sorriso para ela mesma e ela levanta e ela vai seguir a luta do dia dela, da batalha do dia dela, que ela volta a ser a mulher, a mãe, a trabalhadora, a guerreira, a mulher que tem 3 trabalhos, que é o de casa, o de mulher e o na rua. E ali é o momento que ela recarrega as energias dela, Sem dúvida. entendeu? Então o que a gente faz é só recarregar a energia das mulheres. Eu falo que nós homens temos muito que aprender com as mulheres. Total. É um prazer estar aqui com você, falando de boas histórias, né? Porque a gente vive de histórias, o mundo vive de histórias, né? E é bem legal poder estar aqui com você. E a sua história é muito interessante, porque eu vou contar uma história para você que eu, quando era adolescente, eu adorava ver seu programa. Então, eu sempre fui um grande fã seu, adorava ver as feiras, os eventos. E hoje é um prazer, uma honra muito grande ter você aqui comigo. E você estava me contando como você chegou na televisão, uma história bem bacana. Eu, antes de mais nada, eu sempre fui músico, né? Eu sou um músico que não sei ler música, então um músico de ouvido. Essa eu não sabia, hein? Pois é. E esse período todo eu sempre tive ligado a essa coisa artística, né? E participei de festivais, da época da Record. Eu não sabia ler música e na época que eu compunha músicas, participei dos festivais. E o Johnny Alf, aquele grande cantor, compositor, que tinha um estúdio na Brigadeiro Luiz Antônio, ele escreveu para mim a música que eu fiz, para mim concorrer ao Festival da Record. Bom, eu acabei não ganhando, mas foi muito bem ranqueado na época. E esse negócio sempre me chamou a atenção, essa parte artística. Eu fiz direção musical de peças de teatro sem saber ler música, né? Que Negócio interessante. maluco isso. Fiz uma peça Onde Canto Sabiá, uma peça muito legal que foi levada no TBC. Então fiz todas as músicas, fiz todo o processo, fiz os atores todos cantarem, aquela conversa toda que a gente faz. E foi uma peça bem legal que teve lá em curso. Mas essa coisa de meio musical, montei um café que chamava Café Maravilha, na Abílio Soares,
e que tinha muitas curiosidades nesse café. E nesse meio tempo aí que me chamaram para que eu pudesse compor uma história para um festival que aconteceu em Iacanga, Festival de Águas Claras. Foi um Woodstock brasileiro. Uhum. E essa contiguidade com artistas, com coisas do gênero, que acabou depois, com o tempo, me levando para a televisão. Mas Foi conta, meio comprida a história. mas conta um pouquinho essa história que é bem interessante do Café Maravilha, porque era um centro de entretenimento também, né? Virou um point, é isso. O Café Maravilha era um café que nós idealizamos em alguns sócios. O Degola, que era um amigo nosso, o Rubens Queiroz e o Ayrton Itagiba Fontes. E nós fizemos um café que era fora de tudo que você imaginava, né? Era um café que tinha 27 tipos de café à época, e nós fazíamos todas as coisas de nonsense. Então, por exemplo, o porteiro, o segurança da porta, era um anãozinho que ficava todo com aqueles galões assim, era o segurança, né? Era tudo ao contrário, né? Tinham algumas bonecas do Pó de Minoga, que era um grupo teatral, que eram muito diferentes, exorbitantes em todos os gestos e formas. Tudo que a gente fazia era meio nonsense. Uhum. E isso foi um sucesso na época. A gente levava muito as pessoas para verem, por exemplo, fazer o baile dos velhinhos, que a gente fazia um chá graciosamente para as pessoas da LBV. Então iam os velhinhos dançar à tarde. Era um período que não tinha muita gente. O café começava das 6 e ia até o último cliente, das 6 da tarde. E à tarde a gente criou esse negócio. Conclusão, toda semana a gente saía na Globo, no Globo São Paulo, porque eu fazia essa interface com a imprensa, com essas coisas, eu sempre fiz essa coisa. E toda semana a gente saía na Rede Globo, porque era novidade, a gente criava histórias diferentes. E aí começou essa minha interação com televisão. E como é que surgiu isso? Foi por meio da Rede Globo mesmo? Não, da Rede Globo eu nunca tive nada a não ser as reportagens que eles sempre se iam lá, interessavam pelo escopo, pelas histórias que a gente criava lá, né? E aí, o que aconteceu? A gente começou a ter uma sinergia com as pessoas, de eu ficar divulgando coisas e coisas, e apareceu uma pessoa lá, que era o Leivinha, que era o diretor desse festival de Iacanga, em Águas Claras. Aí ele falou, pô, isso é muito bom, você faz umas coisas aqui que aparecem na televisão toda hora, não sei o quê. Eu falei, que eu sei fazer, né? Então, você não quer ser o nosso assessor de imprensa do festival? Aí eu fui para fazer esse festival de Águas Claras. E lá fiquei uns 2 anos quase, com um pé lá, outro aqui. Chegou uma hora que eu me desliguei do café e fiquei só lá. Difícil administrar tudo, né? E nesses períodos que começou uma história de eu fazer esse tipo de coisa. Mas logo após o Festival de Águas Claras, o Goulart de Andrade me chamou um dia, da mesma forma, falou, pô, você sabe vender bem, né? Você faz não sei o quê. Você não quer ir trabalhar comigo na área comercial? Foi quando eu entrei na história da televisão, foi com o Goulart de Andrade. E lá eu fiquei 8 anos com ele como diretor comercial do Goulart. E aí começou a história de entrar nessa história da televisão. Mas você tem uma história bem interessante desse Festival de Águas Claras, porque você tinha que convidar os artistas a participarem, é isso? Durante muito tempo eu fiquei quase um ano como assessor de imprensa. Logo a seguir, eles me convidaram para fazer uma espécie de direção musical do festival. E eu tinha a incumbência, por ter facilidade para lidar com as pessoas e conversar, né? Eu sempre fui muito Tai Chi Chuan, eu nunca gostei de Taekwondo. Taekwondo, você dá um soco aqui, dói na pessoa, mas dói na sua mão também. O Tai Chi Chuan se aproveita o movimento da natureza, né? Do vento, das coisas. Eu sempre fui por esse lado. Então eu sempre fui muito afável com as pessoas, conversar e de levar as coisas numa boa. Nada de ser truculento, né? Isso me aproximou muito, principalmente dos artistas, né? Dessa forma de ser.
O artista normalmente é um cara sensível, gosta desse tipo de coisa, não gosta de coisas dessa outra natureza. E foi quando eu comecei a fazer isso. E aí, assim eu fui. E acho que a história que você está querendo se referir é uma das vezes que eu fui convidar o Raul Seixas para fazer uma entrevista na Rádio Excelsior, para falar do Festival de Águas Claras, de Iacanga. Aliás, tem um filme que foi feito, a gente até aparece nesse filme, que é O Barato de Iacanga. Se você puder, assista esse filme, Vou assistir. que foi muito legal. É uma pessoa, um matar, que fez um registro desse festival. E lá eu fui um dos convidados para dar um depoimento nessa época, né? Mas, enfim, eu fui convidar o Raul para fazer uma entrevista na Rádio Excelsior, na época, que era a Rádio do Rock. Quando eu cheguei na casa dele, no Brooklyn, na rua Rubi, ele apareceu, um cara maravilhoso, um cara uma alma sensacional. Um cara Ele já estava no auge da carreira. Raul já era uma figuraça. Ele já havia participado um ano no festival antes de eu entrar. O festival começou em 75, que foi uma espécie de uma rebelião artística contra a ditadura, né? Depois ele teve mais uma versão, acho que foi em 81, e depois em 83 que começou a coisa mais profissionalizante, foi quando eu estava envolvido. E aí ele veio me receber com um copo na mão. Eu falei, eram 9h15 da manhã. Eu falei, não é possível, será que ele está bebendo já essa hora? Porque o Raul sempre gostava de tomar uma e tal. E já tinha a saúde comprometida, já tinha um problema. Tanto é que a esposa dele, a Kika Seixas, chegou para mim e falou assim, olha, por favor, não deixa o Raul beber, não. Todo mundo queria cuidar dele, todo mundo gostava dele demais. Uma pessoa maravilhosa. Eu falei, não, pode deixar. Aí botei o Raul no meu carro e um cara bom de papo, fomos conversando, dando risada e tal. O perfeito maluco, beleza. Aí chegou uma hora e ele falou assim, pô, dá uma paradinha, por favor, eu preciso fazer um xixi agora. Pronto, tudo bem, pô. Xixi, tem que parar. Aí, claro, parei num bar. Aí ele falou, já volto, já falei, tá bom. Eu esperando ali, ele esperava. A entrevista era às 11 na Rádio Excelsior. Era na hora do almoço que tinha esse negócio. Aí eu desci do carro, falei, pô, ele tá demorando. Cheguei lá, tava o Raul rodeado com as pessoas. Todo mundo dando risada com ele. E ele tomando uma com os caras. Falei, não, Raul, pelo amor de Deus, você não pode beber. Mas, amigão, vamos embora. Sua mulher pediu, por favor, não vamos fazer. Não, tudo bem. E ele saía sem dinheiro, os caras pagaram tudo para ele lá. Aí fomos embora. Aí estava andando o carro, ele falou, pô, cara, agora é o seguinte, fui tomar esse negócio lá, agora estou com uma vontade louca de fazer xixi. Dá uma paradinha. Pô, Raul, tá bom, mas por favor, né? Por favor, irmão. Vai e volta, né? Vai e volta, né? Não, tudo bem. Eu não podia sair, porque se eu saísse do carro, o guarda multava, aquela coisa, né? Parando num lugar que não podia parar, na frente de bar. Aí demorei, mas eu não deu 3 minutos, ele desceu. Você não sei, tá demorando, fui chegar, mesma coisa. De novo. Rodeado de gente, os caras, o Raul e tal. Ele saía ovacionado dos lugares, estava bebendo. Bom, chegamos na rádio, depois de muitos pareanda. Aí chegou lá, ele tinha umas coisas, aí ele deu um negócio, ele mandou todo mundo para aquele lugar lá, porque viva a sociedade alternativa. Acho que o locutor começou a fazer algumas perguntas que eram que não cabiam muito à história. Aí ele mandou todo mundo, ele xingou e foi embora. Isso tudo startou na presença dele no Festival de Águas Claras, a gente já sabendo que ele não podia consumir nada e tal, que ele estava num período difícil de saúde. Ele arrastou, o Raul Seixas tinha tem ainda, acho, o maior fã-clube do Brasil. É verdade. Milhares de pessoas, tinha os caras que iam a pé para Iacanga para ver o Raul. E na noite que ele foi estrear lá, a gente tomando todos os cuidados, colocamos um rapazinho para tomar conta dele. A gente punha sempre babás para os artistas, né? E a gente levou de tudo lá, Gilberto Gil, Novos Baianos, João Gilberto, que depois tem uma história legal dele. Aí botamos um rapaz para tomar conta dele, falou, tudo bem, mas não deixe ele beber, por favor, né? Que ele não pode. Não, tudo bem.
Aconteceu, a gente não tinha ideia que o rapaz era tiete dele, o cara era um fã dele incondicional. E o Raul, bom de papo, do jeito que era, Levou na conversa. levou o menino na conversa, o menino Então, vamos tomar uma lá. arrumou uma garrafa para ele lá. Conclusão, ele não conseguiu cantar. Tava ruim, não conseguiu cantar. Nessa noite, o público quase destruiu todo o palco, porque eles queriam o Raul. Raul, Raul, Raul. Até hoje o pessoal fala, toca Raul, né? Toca Raul, maluco, beleza. E não tinha como, que ia fazer o quê? Né? A gente procurou proteger ele e o espetáculo, mas não deu certo. Essa é uma das histórias de lá. Você falou que tem uma história interessante com o João Gilberto também. O João Gilberto foi um dos que a gente foi convidado. Eu fui lá para o Rio de Janeiro, no Leblon, numa cobertura, ele morava numa cobertura bem legal. Aí cheguei lá, quando eu entrei na casa dele, entrei no prédio, me anunciei, aí o rapaz mandou subir. Subiu, fui no apartamento e tal, na cobertura, tinha a porta entreaberta. Bati na porta, ninguém atendeu. Aí abri a porta, um grande apartamento, bem bagunçado, né? E aí o João estava atrás da porta de pijama. Assim, o João era sempre muito desconfiado, muito tímido, né? Desconfiado. Aí quebrei o gelo, começamos a conversar. Ele falou assim: sim, então, sente aqui, vamos ver a Hebe. Na época estava o programa da Hebe à noite. Vamos ver a Hebe, eu adoro a Hebe Camargo. Eu falei, eu também adoro. Não sei, eu tinha que fazer a minha ligação com ele. E aí ficamos assistindo o programa da Hebe Camargo. Só depois disso que a gente começou a conversar. Eu falei, eu adoro música também. Ele falou, por que você toca? Eu falei, toco. Eu falei, então, toca. Pegou o violão dele e deu para mim tocar. Aí eu toquei a minha música, ele adorou a música. Nossa, que lindo, que maravilhoso. Eu falei, aí começamos a conversar. Levamos, e o João Gilberto já chegou no Teatro Municipal, interrompeu o espetáculo porque o ar-condicionado estava muito forte, estava desafinando o violão, tinha coisas que ele parava, era um cara de lua, um gênio maravilhoso, um cara Tim de lua. Maia era assim também, né? Tim Maia era assim também. E aí, conclusão, eu tinha que levar ele para um lugar a 800 quilômetros do Rio de Janeiro, que era perto de Bauru, 400 quilômetros de São Paulo, do Rio de Janeiro, 800. Uhum. Ele não gostava de andar de avião, gostava de dirigir, mas dirigia muito mal. Nossa. E aí, uma das coisas que seduziu ele, que nós alugamos um carro para ele ir dirigindo, fazer o quê? Pensando em ter alguém que pudesse estar com ele. Ele tinha sempre alguém que ia com ele, para ele poder satisfazer essa vontade de dirigir que ele tinha. E as coisas que seduziram ele foi a história da natureza, dos passarinhos, de leite de vaca, dessas coisas. Conclusão, um homem que interrompeu gravações do Teatro Municipal, foi para 800 quilômetros dirigindo, chegou lá, tocou e ficou até de manhã cedo e arrasou. Foi um momento histórico da vida da música brasileira. Deve ter sido bastante difícil convencê-lo, né? Porque ele escolhe aquilo que ele vai. Não, mas ele foi por conta dessas coisas, essa coisa de ser afável, de conversar e de fazer coisas que você sabe que ele gosta, né? Mas eu volto a dizer, todo artista é muito sensível, tem uma intuição. Então, quando ele acredita nas coisas que você fala, e é verdade, ele não estava falando mentira nenhuma, e foi muito legal. E depois você foi trabalhar com o Goulart de Andrade. Então, nesse período todo, fui trabalhar com o Goulart de Andrade, que também num evento me chamou, aí eu fui e comecei a trabalhar com ele. E começamos a fazer o programa dele, na área comercial, e nesse período todo, fiquei 8 anos com o Goulart. E a gente fazia muitas conexões, eu ia nas feiras. Eu falava, olha, na feira é onde tem o presidente, o diretor, as pessoas que definem as coisas. E eu fazia muitos negócios para ele nas feiras. Aí eu cheguei para ele um dia e falei, Goulart, vamos fazer um programa de feiras? A gente faz um negócio juntos. Ele pegou e falou assim, não, rapaz, esse meu negócio não é esse, não. Eu falei, a minha ética me obriga primeiro a te chamar, porque eu trabalho com você. A gente faz uma coisa aí bem bolada, metade para cada um, sei lá, veja o que você quer fazer. Não, meu negócio não é esse. Eu falei, tá bom.
eu vou fazer então sozinho. Ele falou, não, vai, tudo bem e tal. A gente foi sempre muito amigo, né? E aí comecei a fazer. Aí eu tinha um horário na TV Manchete na época, que era antes de ser Rede TV. Quarta-feira, às 2 horas da manhã, eu tinha 8 minutos de programa para fazer o negócio. Aí Tinha que ser um tiro certeiro, né? você não podia fazer, né? Eu comprei o horário na Manchete e fui fazer o programa. Só que quando eu fui fazer o programa, eu falei, eu preciso ter alguém forte do meu lado. Aí eu fui na Alcântara Machado, que era a maior promotora de feiras do país. Aliás, o Dr. Caio foi quem inventou feiras no Brasil, né? Aí nós fui lá conversar com eles e quem me atendeu foi o Caíto, o filho dele, que tomava conta de uma empresa que construía estandes, de uma montadora. Quando eu subi no AMB, tinha umas escadarias para subir, que tinha um mezanino, que eu fui lá, falei para ele, olha, eu estou querendo fazer, estou fazendo, não estava fazendo, estou fazendo um programa de feiras, você não quer fazer comigo e tal? Então, Em que ano foi isso, Cacá? Mas eu não sei, acho que devia ser 89, 90, acho que por aí. Ele empurrou a cadeira assim, uma cadeira de rodinha, fez o braço, aí falou assim, pô, rapaz, que coincidência. O meu pai está conversando aí, está falando com o Dr. João Saad, João Saad, que é o pai Da do Band, Johnny, né? da Band. Eles são muito amigos, meu pai está fazendo um negócio aí com eles aí, vamos pôr o Galeb que era o grande repórter de vendas e tal, está fazendo um negócio aí com eles aí. Eu falei, puxa, então não dá para a gente fazer? Não, acho que no momento não. Eu falei, tá bom, então tudo bem. E eu desci as escadas, eu estava te contando, desci as escadas, cada degrau que eu descia da escada, eu falei assim, pô, não pode ser, eu vou começar um programa que já tem um negócio com o dono de uma emissora, com um cara que é conhecido, eu vou começar. Eu falei, não, mas eu vou. Concorrente forte, né? Não, eu falei, eu vou sozinho, eu vou. Porque eu sabia a força das feiras. Mais que ninguém. Acho que mais que eles. Porque eu tinha conexão com as pessoas de porque feira. você se envolvia para poder vender os espaços publicitários lá, né? E aí foi quando eu comecei a fazer, sozinho. Aí começou a história. E no fim, eles acabaram lançando o programa ou não? Passados 35 anos, Até hoje nunca fizeram. Isso é uma coisa interessante, né? De seguir a intuição e ter convicção no que faz. Porque muitos ali já poderiam se assustar, falar assim, não, já tem gente grande ali, então vou buscar alguma outra coisa. E você foi com muita convicção nisso. Aliás, foi a minha primeira reação. Falei, bom, eu vou começar um negócio desse, já tem um cara, um gigante com isso fazendo, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer, mas é que cada degrau que eu descia, eu falava, não, mas só que eu conheço a feira, eu não sei se eles conhecem, eu sei como é que é a força, eu já sabia um pouco internamente. Foi quando eu E se a gente pensar que lá nos anos 90, né, os eventos eram grandiosos, né, e também era muito focado em venda de produtos, fazia muitos negócios, né, nas feiras. Como foi a receptividade dessas empresas com um projeto totalmente inovador, porque até então ninguém fazia isso. Então, como foi a receptividade quando você chegava lá com o conceito do Feiras e Negócios? Primeiro que era uma coisa diferente, nova, né? Porque o empresário não tinha acesso à mídia, televisada, né? Porque era tudo muito caro. Era muito jornal, rádio, e tudo caríssimo, né? Você vai pôr um anúncio lá, e a Rede Globo sempre era referência. Não, televisão é muito cara, imagina, custa milhões. E eu chegava com uma coisa factível, de um valor bem mais baixo, que era viável. E muitas vezes não tinha muito essa história de B2B, B2C. As pessoas achavam que tudo é uma coisa só. E ainda continua sendo. Antes de ser todo B2B, necessariamente, tem que passar pelo B2C. Porque quem toca o negócio da empresa são pessoas. Então... É uma filosofia que eu defendo, que é o H2H, que é humano para humano. Né? Porque hoje, até a PJ... Hoje tem uma representatividade muito forte sobre a pessoa que está no comando, né? Exatamente.